Gente, então agora vamos falar lá sobre, tá? Agricultores e sedentários. Vamos falar sobre o período Neolítico, também conhecido como isso, como a Idade da Pedra Polida. Gente, por que pedra polida? Porque a partir dali os seres humanos começaram a perceber que se eles polissem as pedras, lixassem elas, inclusive umas nas outras, eles iriam ter um material mais sólido, mais resistente, que com maior durabilidade, certo? E aí foi por isso que a gente chama, né, e é maior encontrado vestígios sobre esse período com pedras já mais polidas, lixadas. Inclusive, eu não tenho muita certeza, mas até hoje para fazer polimento, polia e essas coisas tipo de carro, é utilizado uma pedra mesmo para polir, para lixar, para fazer algumas coisas, certo? Gente, aproximadamente então, pega lá na página 22 para me acompanhar, certo? Bonitinho, página 22, tá? A partir mais ou menos aí, entre uns 12 mil anos atrás, aconteceu um negócio assim, tipo, nossa, fora de série. O que aconteceu? O homem se tornou sedentário. Professora, virou um gordo que não faz academia? Não, gente, ó, o preconceito, pelo amor de Deus, hein? Não, ele se tornou uma pessoa que tem moradia fixa, certo, gente? Como que isso aconteceu? Lembra que eu falei agora há pouco, num outro vídeo aí, que existia separação entre homens caçavam e pescavam e mulheres coletavam frutos e raízes? Nesse negócio de armazenar os frutos e raízes, as sementes, gente, as mulheres perceberam que, como que armazenava? Tinha um freezer, uma geladeira, um armário? Não, gente. Eles cavavam um buraco na terra e armazenavam dentro, né? Pra ficar ali guardado para os bichos não comer. Porque eu também falei pra vocês que era negócio do passarinho comer lá. Então, elas perceberam que guardando as sementes na terra, as mulheres observaram que nascia outras plantinhas. E voilá, meus amigos, nós temos o surgimento da agricultura, certo? Então, o desenvolvimento da agricultura, plantar, desenvolver a agricultura fez e tornou possível a sedentarização do ser humano. Ele pôde viver num lugar fixo, porque ele não precisava mais migrar em busca de alimentos. Ele poderia produzir o seu próprio alimento, certo? Gente, isso, né, que acontece entre 12 mil, 10 mil anos atrás, por isso a musiquinha Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, do nosso querido Raul, significa o quê? Que houve a Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. As duas coisas são o mesmo. É o início do período neolítico, gente. É o início do período da sedentarização humana, tá? Os primeiros grupos, então, vão ser sedentários, né, no período neolítico. Tá voando aí as coisas, gente, porque tá ventando, porque tá frio. Depois eu pego, tá? Eles vão ser sedentários, vão praticar agricultura, vão continuar caçando e coletando sem problema algum, mas agora com a possibilidade de fixar-se à terra. E aí começa o que nós chamamos das primeiras civilizações. Gente, se eles estão praticando agricultura, eles precisam armazenar coisas. E aí eles vão fazer objetos de cerâmica. Tá vendo aqui atrás de mim? Objetos de cerâmica, tipo vasos, assim, que eles possam, vasilhames, como se fosse um Tupperware do passado, né, da pré-história lá, eles vão fazer esse tipo de recipiente para armazenar os grãos, os cereais, a comida e tudo mais, tá, gente? Então, a partir disso, eles também vão domesticar animais. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre o cachorrinho que estava latindo? Então, na verdade, o que acontece? Como esses grupos vão viver fixo num lugar, vão produzir alimentos
e vão caçar, então vai ter resto, vai começar a sobrar, porque agora, gente, eles estão caçando melhor, eles estão produzindo alimento, então eles não vão comer mais os restos dos animais, que nem era antes. Agora, os animais, como por exemplo o lobo cinzento, né, um tipo parente distante do cachorro, ele vai morar perto dos humanos, porque o que sobrar dos humanos, ele vai começar a comer, certo? Então, a partir daí, você tem a sedentarização, fixa o humano num lugar lá e ele vai produzir alimento e vai começar a domesticar animais, né? Primeiro um lobo, tipo, como fidelidade, e depois vai domesticar vacas, ovelhas, porcos e tudo mais, que vão servir tanto para proteína, para alimentação, quanto vão servir também para ajudar no trabalho com a lavoura, com a agricultura, certo, gente? E daí tem outra coisa importante, né, falar. A gente precisa comer sal sempre, né? Porque senão você desenvolve uma doença chamada, por falta de sal, né? Por falta enfim, chama bócio, né? Ou papada, sabe? Um negócio assim feio. Então, para evitar que tenha essa doença, você precisa comer sal. Como os primeiros grupos humanos chegaram a essa teoria de que o ser humano, os animais precisam de sal, é tipo, nossa, impossível de saber. É um mistério como eles descobriram isso, mas eles perceberam que o ser humano e os animais precisavam de sal. Então, veja bem, quem morava próximo a minas de sal, ficava fácil, era só lá extrair sal, beleza, né? Tanto para os humanos quanto para os animais criados em cativeiro agora, né? Agora, se você não mora perto de um lugar que tem sal, você precisa estabelecer relações com quem mora perto de onde tem a sal. E aí, gente, se aqui não tem e aqui tem pessoas com sal, você começa a estabelecer relações de troca, de comércio. Então dizem aí que o sal pode ter sido uma das primeiras moedas de troca no comércio. Sal, salário. Certo, gente? Muito bem. Então, assim, os primeiros grupos humanos vão se fixando, vão se estabelecendo e a gente tem que entender que eles precisam se estabelecer numa região que lhes propicie o desenvolvimento da agricultura. Gente, eu não posso ir lá na beira do mar, né, na praia, na areia e plantar milho e achar que vai dar certo, né? Não funciona. Então eu preciso de uma terra fértil. Para uma terra ser fértil, ela precisa ter próximo, gente, água. Então a gente vai entender na próxima aula, na próxima explicação, na semana que vem, sobre isso, sobre os primeiros grupos que vão se fixar próximo à água. Gente, veja bem, a partir do momento em que os seres humanos se fixam, eles também vão começar além da agricultura, além da domesticação de animais, já dominam o fogo tranquilamente, eles vão também construir as primeiras casas, realmente, casa a casa, sabe? Não só um abrigo. E a princípio vai ser de barro, depois com os primeiros blocos que assemelham-se a tijolos. É interessante, né? Então, ó, veja o desenvolvimento humano, a capacidade humana de transformação e adaptação. É isso aí, gente. Eu vou gravar mais uma aula que é falando sobre os exercícios da apostila que sim, meus queridos, vocês vão fazer, beleza? Até daqui a pouquinho, beijo.